E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Jack and Tudors. Meu nome é Vinícius. No vídeo de hoje nós iremos comentar um pouco sobre o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do Jonathan Edwards. Então, antes da gente ir para o sermão, vamos ver alguns detalhes sobre a vida do autor, né? Então, Jonathan Edwards nasceu no início do século XVIII. Quando ele tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, ele começou a aprender a falar latim com o pai. Aos 13, ele já falava grego e hebraico e por conta disso ele já foi para a universidade. E conforme ele foi crescendo e se aprofundando em seus estudos, ele foi consagrado a pastor após a morte de seu avô, em 1729. Ele se dedicava cerca de 13 horas por dia, né? Em tudo que se refere à vida intelectual e espiritual, lendo a Bíblia, fazendo devocionais e etc. E em 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards foi convidado para pregar em Enfield. E é desse sermão que nós vamos comentar hoje. Ele não conseguiu terminar, né? As pessoas começavam a sair do sermão, do culto, começaram a se arrepender, a cair no chão chorando, porque é um sermão bem denso, assim, bem pesado. Não é algo que nós estamos acostumados a ouvir hoje em dia, né? Infelizmente. Ele fala sobre a depravação do homem, de como o homem é merecedor do inferno e de como Deus é justo em mandá-lo para lá. O Jonathan Edwards, ele costumava pregar de uma forma que se era possível ver a pregação, né? Em imagens na sua mente. Então imagine um dos maiores pregadores, né, da época falando sobre a ira de Deus. Então é plenamente possível entender o motivo pelo qual as pessoas choravam tanto, né, durante o seu sermão e se arrependiam. Agora eu vou ler alguns trechos que me chamaram a atenção no livro e eu vou comentar um pouco sobre, né. O primeiro trecho que eu vou ler fala sobre águas represadas, né, para representar a ira de Deus. A ira de Deus é como grandes águas represadas, que crescem mais e mais, aumentam de volume até encontrarem uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que, até agora, ainda não houve um julgamento por suas obras más. A enchente da vingança de Deus se encontra represada. No entanto, por outro lado, sua culpa cresce cada vez mais, e dia a dia vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo a sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Então aqui a gente vê duas coisas, né? A gente vê a ira de Deus sobre o pecado do homem e a misericórdia de Deus sobre o homem, né? Pode parecer meio pesado, né? Ah, Deus é ruim, olha como ele está irado. Mas não, o Edwards fala, né? Nada a não ser a misericórdia de Deus detém as águas. Ou seja, se nós estamos aqui vivos ainda, né? Você está aí assistindo esse vídeo e eu aqui falando é porque Deus tem misericórdia de nós, né? E Ele espera que nós nos voltemos aos pés da cruz. Então eu vou ler mais alguns trechos para vocês aqui comentando. Nesse trecho ele fala um pouco sobre as obras do homem, né? De como as nossas obras não são capazes de fazer algo bom diante de Deus e de nos livrar da ira dele. Se Deus retirasse a sua mão, elas de nada valeriam para impedir a sua queda. Elas, no caso, as obras. Elas valem tanto quanto a brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Então imagina, por exemplo, você pega uma pedra e solta ela, né? Ela vai cair instantaneamente. Da mesma forma que as nossas obras nunca serão suficientes para nos livrar, né, do que nós merecemos, a não ser a misericórdia de Deus. Nesse próximo trecho ele fala de como o nosso pecado afetou até a criação. Nem a criação suporta os nossos erros, aquilo que nós fizemos contra Deus. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente, por causa da corrupção de vocês. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que a sua luz alumie vocês para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos, para satisfazer a luxúria de vocês, nem está disposta a servir de palco à exibição das suas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta a sua respiração, mantendo viva a chama dos seus corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo aos inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para que o homem, por meio delas, servissem ao Senhor. É só olhar o mundo ao redor, né? Como estão as coisas. As pessoas destroem tudo e ao invés de usar a criação, né, sejam os animais, os alimentos, né, tudo que envolve a criação, né, as pessoas usam isso para a própria glória, em vez de usar tudo para a glória de Deus, que seria o que nós deveríamos fazer, né, e que muitas vezes não fazemos. Seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Às vezes a gente pode pensar que o inferno ser uma punição eterna é algo injusto, porque a gente não tem noção do tamanho da nossa ofensa contra Deus, né? Se eu ofendesse
a Rainha Elizabeth, por exemplo, eu seria preso, com certeza. Por quê? Porque o nível de autoridade dela é muito grande. Então, por ela ter tal autoridade, né, a minha ofensa é proporcional à autoridade que ela tem. Agora, imagina a nossa ofensa contra Deus, né? Qual é o nível da autoridade de Deus? É eterna, é infinita. Então, é justo, né? Como ele diz aqui, seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Aqui, logo na próxima página, ele dá um embasamento bíblico, que às vezes a gente pode pensar que, pô, mas o inferno não faz parte do evangelho, não é isso que as pessoas precisam ouvir. Mas aqui ele dá o versículo de Lucas 12, do 4 ao 5, que são palavras de Cristo. Ele diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhe mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então, aqui são palavras de Jesus, né? Falando sobre o inferno. Ou seja, o inferno faz parte do evangelho. O inferno não é para você ter medo, mas sim para você temer a Deus e saber que, por mais que ele seja bom, ele não é o Papai Noel, por exemplo. Ele não tolera tudo. Ele criou uma série de leis e regras que ele determina que são corretas, né? Então, nós devemos seguir essas regras e leis. Por mais que essa pregação pareça dura, né, fala sobre o inferno, sobre punição, o Jonathan Edwards frisa muito também a misericórdia de Deus, né, de como Deus nos dá chance. E nesse trecho aqui ele fala bastante sobre isso. Deus está pronto agora para usar de compaixão para com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante e ter esperanças de alcançar sua graça. Todavia, quando o dia da misericórdia passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. Obviamente, ele está falando sobre a misericórdia de Deus. Se eu estou aqui agora falando nesse vídeo e você está aí assistindo, é porque Deus está te dando uma chance de se arrepender, né? E então, já no final do livro, ele fala para as crianças também. E esse é um detalhe que eu achei muito bom, porque a gente sempre, de certa forma, esquece que as crianças são tão pecadoras quanto nós. Uma criança é tão depravada quanto um adulto. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ela já nasce com isso, né? Nós já nascemos com o pecado, né? Nós não nascemos bons e somos corrompidos pela sociedade, ou neutros, de repente. Não, nós nascemos maus mesmo. E ele fala assim: vocês, crianças, que não foram convertidas ainda, não sabem que estão indo para o inferno, onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolerizado contra vocês dia e noite? Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo, quando tantas outras já foram convertidas e se tornaram filhos santos e alegres do Rei dos Reis? Então, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu cresci com a minha mãe lendo a Bíblia e ela nunca me escondeu quem Deus era. Ela nunca disse somente as coisas que de repente fossem agradáveis a mim. Não, ela sempre mostrou a Bíblia, né? Do jeito que ela é, né? Do jeito que Deus é. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é bom, mas a ira de Deus, ela é real, né? O inferno é real e pessoas vão para lá, né? Voltando um pouco aqui no livro, né? Ele fala para as pessoas da congregação, ou seja, ele sabia que mesmo que as pessoas estivessem lá dentro, isso não significa que elas estavam em Cristo, né? Ou que elas eram salvas. Então ele diz assim: essa mensagem pode despertar as pessoas incrédulas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Ou seja, ele estava falando isso aqui para a congregação, né? Para as pessoas que estavam ouvindo, que de repente achavam que tinham Cristo, mas na verdade não tinham. Isso diz muito para nós. Ou seja, não é porque você cresceu na igreja que você foi salvo, que você foi encontrado por Cristo. Eu, por exemplo, cresci na igreja, né? Mas eu não cresci cristão. Eu só cresci num lar religioso. Existiu um momento determinado na minha vida em que eu fui encontrado por Deus. Esse foi o vídeo sobre o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Existem vários livros que são compilados de pregações do Edwards. Esse meu é só a pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, mas existem várias versões com várias pregações juntas. Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações e compartilhe com seus amigos. Até mais. Valeu!